Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. Meu nome é Deise Clementino Souza, eu sou mentora aqui desse canal, que foi criado com o objetivo de expor casos que foram negligenciados, negados, tanto pelas autoridades policiais brasileiras como pela justiça brasileira de um modo geral. O primeiro conteúdo do canal é referente ao meu caso, que foi e continua sendo negado e negligenciado, tanto pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, quanto pela autoridade policial, falando a nível Brasil, de um modo geral, que é a Polícia Federal, cuja sede fica em Brasília, e também pelas autoridades judiciais do país, nas quais uma delas, do estado do Tocantins, está me processando no lugar do principal acusado, de um dos principais acusados, que é Ayrton Sidem, pessoa que se auto-intitula reitor da UFNT, junto com as suas duas sócias de crime, parceiras sexuais, que são Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, e seus braços direitos, que são Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, Júnior Dantas, entre outras pessoas. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, não como profissional. Já quero deixar aqui bem claro que essa análise que eu estou fazendo aqui não é uma análise do ponto de vista de uma profissional da área da psiquiatria e muito menos da área da psicologia. É uma análise do ponto de vista de uma vítima que está desde o ano de 2016, junto com toda a família, sendo vítima de um verdadeiro terrorismo tecnológico, psicológico, mental, físico, material e também espiritual. E aí de toda a ordem aí, passando por todas as áreas aí da minha vida e da vida da minha família. Já quero deixar isso bem claro antes que venha algum órgão aí, não só a nível aí local, regional, mas a nível aí, enfim, a nível nacional, que é os órgãos aí de psiquiatria, de psicologia, enfim, antes desses órgãos aí se manifestar aí a respeito aí da minha fala, já quero deixar bem claro para esses órgãos que a análise que eu vou fazer agora é do ponto de vista da pessoa que foi e continua sendo vítima de tais crimes. E uma coisa que eu acho que o Brasil, enfim, deveria dar aí para as pessoas que são vítimas aí de crimes horrendos, não só, enfim, crimes como esses aí, mas crimes aí, enfim, de toda ordem, quando, enfim, quando se trata de crimes muito complexos e também de crimes muito, enfim, brutais, enfim, contra as vítimas, eu acho que o Estado brasileiro deveria dar vez e voz para as pessoas que são vítimas desses crimes, enfim, para essas pessoas que são vítimas, ter vez e voz, enfim, e fazer, enfim, do ponto de vista de tudo que viveram aí pelas mãos aí de seus algozes, de seus carrascos, enfim, fazer aí essa análise, porque ninguém melhor do que a pessoa que foi vítima, não é? Enfim, para falar a respeito aí das pessoas que impetram aí crimes contra elas. Mas, em se tratando de um país como o nosso, eu creio que dificilmente nós veremos uma lei como essa, não é? Enfim, eu digo isso porque eu estou sendo acusada no lugar dos principais acusados. Um juiz aí do Tocantins colocou uma multa diária em mim para eu pagar, enfim, por conta dos vídeos do meu canal que estão sendo postados aqui, que eles não querem que eu poste mais vídeos, não querem que eu os exponha, enfim. Querem que eu simplesmente cruze meus braços e continue sendo vítimas deles e continue deixando minha família à mercê deles, enfim, que nós continuemos aí, enfim, sofrendo aí todo tipo de terrorismo aí, todo tipo de perseguição, todo tipo de dano aí, enfim, infligindo a mim e a minha família,
entendeu? Eles querem simplesmente isso, que eu cruze meus braços e que eu veja, enfim, e que eu assista, né, enfim, eles fazerem aí tudo o que eles quiserem fazer, junto com essas autoridades policiais, junto com essas autoridades políticas, junto com seus braços direitos, seus sócios, enfim, todas as pessoas aí que participam aí dos negócios criminosos dessas 3 pessoas, juntamente aí com todas essas autoridades. Então é isso. Eles não querem que o Brasil saiba da verdade, muito menos o mundo. E eu, enfim, como talvez acho que a única aí das vítimas aí que descobriu e que teve coragem de denunciar e ir adiante com as denúncias, né, enfim, eles não querem que eu faça nada, eles querem simplesmente que eu cruze meus braços e continue vendo aí, enfim, eles se divertirem, não só se divertirem, né, mas enfim, matar, roubar, adoecer e impetrar todo tipo aí de terrorismo, né, aí contra mim e contra a minha família. Eles querem isso. Então é isso. Já deixei bem claro que não se trata de uma análise profissional pela ótica, pelo viés profissional da psiquiatria e muito menos da psicologia, e sim se trata de uma análise pelo ponto de vista, né, aí de minha pessoa como vítima dessas pessoas. E, enfim, eu peço para as pessoas aí também do Brasil inteiro que não tiveram aí, enfim, que sofreram, mas enfim, em relação pode ser talvez a crimes diferentes aí, que vieram a sofrer, que não tenham medo, que não se calem, que não se envergonhem, enfim, exponham seus casos, façam análise, enfim, dos crimes que foram impetrados aí contra vocês, enfim, pelo ponto de vista aí de vocês. Porque se nós ficarmos esperando o tempo todo pelo Estado, certamente nós pereceremos. Enfim, eu não sou a primeira e nem a última pessoa do Brasil a ter, enfim, seu caso negado, negligenciado, mas em relação ao meu, muito mais ainda complexo, por conta da participação das 2 autoridades máximas do país, em que eu já falei que é uma competição entre as duas, uma competição, mas enfim, nos bastidores as 2 não são inimigas, enfim, são aliadas, e no meio do fogo cruzado fica eu e minha família sofrendo tudo quanto é tipo de terrorismo da parte dos protegidos aí dessas pessoas. Enfim, é isso que eu gostaria de falar e deixar bem claro. Bom, em relação a uma notícia que eu vi aqui na internet, fala sobre o STF, que o STF vai ampliar o foro privilegiado. Então, com certeza, dificilmente, no país em que eu vivo, dificilmente eu verei essas autoridades políticas aí sendo punidas pelos crimes que cometeram contra mim e contra minha família, a pedido dessas pessoas de dentro e de fora da universidade. Com a ampliação desse foro privilegiado, né, vai ficar, se já era impossível político pagar pelos crimes que comete contra a nação, contra o povo brasileiro, agora falando em foro privilegiado, vai ficar muito mais impossível ainda, enfim, de nós vermos políticos aí pagando como pessoas comuns, como cidadãos comuns, que é o que eu acho que, enfim, no Brasil deveria ser assim, mas enfim, enquanto nós tivermos uma mentalidade aí, enfim, a respeito da classe política, dificilmente nós vamos alcançar esses direitos. Então vai ficar mais impossível do que já era. Depois da ampliação desse foro privilegiado, creio eu que está dando carta branca para que esses políticos, para que a classe política, né, do país que não, enfim, falam classe política, dão vários, enfim, como que eu posso falar, as pessoas se utilizam de vários termos para se referir, né, enfim, falam classe política, mas não é classe. São colocados lá pelo povo, são pagos pelo povo para estarem lá, enfim, para trabalharem para o povo, e no final acabam matando, roubando,
e destruindo a nação brasileira. É isso que eles fazem. Enfim, tudo que eles fazem lá dentro de Brasília é em benefício próprio. É para beneficiar eles mesmos, né? E, enfim, em contrapartida, o povo aí fica à mercê de uma ditadura, enfim, uma ditadura velada, né? Uma democracia, mas na prática mesmo não é democracia, é uma ditadura velada, porque não são tratadas, enfim, essas pessoas de Brasília, elas querem estar acima da lei, acima do bem e do mal, enfim. Elas não querem, enfim, serem tratadas da mesma forma, enfim, que o povo aí na Constituição é tratado, enfim, em relação aos seus direitos e deveres aí. Então é isso que eu gostaria de falar. Bom, indo direto logo aqui ao título do vídeo, nesse título aqui, eu faço uma análise do meu ponto de vista como vítima dessas pessoas, da seguinte forma. Antes de iniciar, já gostaria de deixar bem claro mais uma vez que a minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, contra suas duas parceiras e sócias de crime, parceiras sexuais também, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, seus braços direitos, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, Júnior Dantas. Quero denunciar também aqui todas as autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso e que se negaram a fazer o trabalho delas por conta de suborno e por conta de ordens que vieram desses políticos aí de Brasília, mais especificamente de cima para baixo Lula e Bolsonaro e passando por várias outras autoridades, né, receberam ordens, né, desses políticos aí, creio eu que ofertas aí, enfim, de cargos, creio eu que mais subornos também, além dos quais os principais acusados estavam oferecendo para eles, creio eu que foi aí oferecida para todas essas autoridades policiais muito mais que suborno, né? Enfim, deve ter sido oferecido aí suborno 2 vezes, tanto da parte aí dos acusados, como dessas autoridades políticas de Brasília, envolvidas nisso, como também a oferta aí de cargos, né, entre outras facilidades, né, e vantagens, né, perdão. Então eu gostaria de denunciar essas autoridades policiais, todas que entraram em contato com o meu caso. A minha denúncia é contra elas também, contra as equipes de tecnologia que entraram em contato com o caso, enfim, uma que mentiu a respeito da investigação, inclusive não fornecendo o laudo, e a outra, enfim, que fez a investigação, mas deu um laudo, enfim, mentiroso, um laudo forjado, colocando somente uma pessoa como responsável por todos os crimes, por todas as invasões e eximindo todas as outras, inclusive os principais acusados, seus braços direitos. Gostaria de denunciar também pessoas aí da área aí espiritual, pessoas que prestaram e continuam prestando aí serviço aí para essas pessoas, serviço espiritual, né, enfim, à distância. Era disponibilizado aí para essas pessoas um aparelho aí, enfim, que era implantado aí dispositivos em minha residência, e essas pessoas ficavam aí a cargo para essas pessoas de dentro e de fora da UFNT ficarem 24 horas realizando rituais de morte e destruição para mim e para minha família. Eu já falei aqui, né, que a Andréa, ela tem uma agenda, e nessa agenda ela recebe pedidos aí de todas essas pessoas envolvidas aí, enfim, nesse terrorismo contra mim e contra a minha família. E quando a Andréa e a Ayrton Siben estão fingindo que trabalham, né, na UFNT, juntamente com a Elise e essas outras pessoas, de lá, essas pessoas ficam a cargo de 24 horas monitorar a mim e a minha família, realizando tudo quanto é tipo aí de ritual, enfim, de trabalhos espirituais com vários objetivos. E eles recebem pedidos não só das pessoas de fora da UFNT, mas eu já falei aqui em outro vídeo, né,
que eles recebem pedidos de pessoas de dentro, de fora da UFNT, recebem pedidos também dessas autoridades políticas, enfim, recebem das autoridades policiais também, né, enfim, dos principais acusados e de todas as pessoas aí que tiver interesse, né, enfim, creio eu que deve ser feito aí um acordo em relação a valores, né, para que esses rituais aí contra mim e contra minha família aí sejam feitos. Então é isso, minha denúncia é contra todas essas pessoas, contra os principais acusados, seus braços direitos, seus sócios, todas as pessoas de dentro e de fora da UFNT que tiveram participação e que continuam tendo participação nisso, essas autoridades policiais, as autoridades políticas que tiveram envolvimento nisso, e também essas pessoas aí do espiritual, em que várias delas foram colocadas pelos principais acusados, inclusive, para morarem aí nas residências de minha mãe, tanto em Xambioá, Tocantins, como em Araguaína, Tocantins, e dentro de nossas próprias casas, eles ficavam realizando rituais para a gente, enfim, através desses aparelhos aí, e enfim, era pedido para eles também, para que eles, enfim, não pagassem o aluguel. É tanto que eu tive problema com uma das últimas pessoas que morou lá em uma das minhas residências em Xambioá. A pessoa estava sendo paga para morar lá por essas pessoas, para ficar entrando e saindo da minha outra residência o tempo todo, pegando roupa minha, roubando roupa minha, entregando para os principais acusados. Inclusive eu cheguei a ter um bate-boca aí com essa pessoa, a pessoa, enfim, me acusou da mesma coisa, que todos são pagos, enfim, para dizer, enfim, que eu tenho insanidade mental, que eu não sou capaz de responder por mim. Bom, e aí essa pessoa deu muito trabalho para sair da minha residência. Uma outra pessoa também, lá de Araguaína, uma das últimas que morou lá na casa da minha mãe, estava sendo paga aí por todas essas pessoas, morou 1 ano sem pagar aluguel e, enfim, estava sendo paga por essas pessoas para ficar lá. E a maioria delas, enfim, faziam rituais dentro lá das nossas residências. Inclusive, enfim, com acesso aí a esses aparelhos aí, desses pontos de escuta, e também tendo acesso aí a tudo que era nosso, entrando e saindo, através da falsificação de fechadura, entrando e saindo, enfim, um verdadeiro aí, como que eu posso falar, uma verdadeira falta de vergonha, né, dessas pessoas. Mas, enfim, é isso que está acontecendo até hoje. Bom, e agora, por último, enfim, aqui é onde eu estou, no estado do Pará. Por último agora, foi comprado uma pessoa aqui, que é um velho conhecido aqui da família. Essa pessoa foi colocada dentro de casa, a pedido aí das 2 autoridades, dos principais acusados, de todas essas pessoas aí envolvidas. Eu falo, inclusive, das autoridades policiais que se divertem muito com isso, enfim, as daqui do Brasil, né? Enfim, a pessoa foi colocada aqui dentro de casa, foi comprada e colocada por eles com o objetivo de fazer com que, enfim, com que eu saísse, com que meus tios me tirassem daqui. A pessoa foi comprada para me levar a extremos, ficava o tempo todo, enfim, aqui dentro de casa. Enfim, falaram que estavam me oferecendo a ele, creio eu que, enfim, disponibilizando imagens minhas aí, da minha intimidade, a própria Polícia Federal, né, enfim, fazendo isso junto com os principais acusados. Por que que eu digo a Polícia Federal? Porque essa pessoa chegou aqui falando da Polícia Federal para mim. Enfim, e aí eu comecei a notar um comportamento estranho, né, dessa pessoa para comigo, e logo fiquei com o pé atrás. Eu tenho foto aqui dessa pessoa. Infelizmente é uma pessoa ligada aí diretamente à minha família aqui do Pará, mas eu vou expô-la assim mesmo, e gostaria já de antemão de denunciar a Polícia Federal do Brasil também, que é o órgão maior, inclusive por ameaças, né, enfim. Eles querem que eu pare de expor, e aí ficam fazendo ameaças, falando que a minha situação com a minha família
se eu não parar de expor, vai, enfim, piorar e muito, né? Então é isso que está acontecendo até o presente momento. Uma família também foi paga para vir morar aqui em frente, aqui à terra do meu tio. E aí esse pessoal ficava entrando e saindo aqui da terra o tempo todo, entrando dentro de casa, colocando caco de vidro moído dentro da comida, pegando minhas roupas, colocando, enfim, palha de aço nas minhas roupas, enfim, um verdadeiro inferno em que a polícia aí, de um modo geral, está participando disso, não só as que entraram em contato com o caso de modo direto, mas de um modo indireto outras aí também, que foram colocadas a pedido aí das duas autoridades máximas aí para infernizar a minha vida e a vida da minha família. É essa denúncia que eu tenho para fazer em relação ao órgão maior, que é a Polícia Federal do Brasil. Bom, e dando continuidade, né, agora vamos ao vídeo. Já são 21 minutos de vídeo e agora eu vou fazer uma análise do perfil mental e psicológico, né, e social dos principais acusados. Repetindo mais uma vez, não é a análise de um profissional da área de psiquiatria, nem de psicologia. Essa análise eu estou fazendo com base no que essas pessoas fizeram contra mim e contra a minha família. Eu estou fazendo essa análise pelo meu ponto de vista como vítima, deixando bem claro mais uma vez. Então vamos lá. Perfil mental, psicológico e social dos principais acusados. Os principais acusados, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, agem sempre no oculto. Eles não são que nem os criminosos comuns, porque eles se valem da tecnologia, né, e de práticas espirituais ao mesmo tempo para cometerem os crimes deles. Segundo o Vicky Vanilla, um ex-mago e ocultista, essas pessoas, enfim, segundo investigações espirituais aí que elas mesmas aí fizeram, né, seriam Ayrton Siben, a encarnação do próprio Hitler, e Andréa Martins Lameirão Mateus, a encarnação de Eva Braun. Já Elisa Borges de Alcântara Alencar, creio eu que seria a encarnação de uma sobrinha de Hitler, enfim, que diziam aí que ele tinha como amante uma pessoa aí fora do casamento. São bissexuais, os casamentos dessas pessoas aí são de fachada, né, tendo como uma característica aí a infidelidade conjugal, uma vida dupla, que é de comum acordo com a pessoa que aceita aí, enfim, fingir aí que é pai, enfim, que é marido, que é mulher, enfim, que é esposo aí dessas pessoas. Então, são casamentos de fachada, né, enfim, de comum acordo com a outra parte. Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus são pessoas sexualmente frustradas. Ayrton Siben, ele tem problemas, enfim, com impotência, tanto que ele toma, enfim, remédios, né, ele toma muito remédios, enfim, e ingere, enfim, com álcool. Faz a ingestão desses remédios aí para impotência com álcool. Creio eu que não teve filhos biológicos, mas tinha ficado sabendo que tinha um deles aí, eu não sei se os dois tinham adotado aí uma criança, um bebê, enfim. Mas até então, essa informação aí eu não tenho certeza se é verdadeira, se ele chegou a adotar uma criança, enfim, além das que ele já tinha adotado ou não. Essas três pessoas são pedófilas. Ayrton Siben, quando entrou na UFNT, já era um nazista oculto, já tinha aderido aí, já fazia parte aí, enfim, da ideologia nazista. Inclusive ele tinha, não sei se ainda tem, a tatuagem da suástica na nádega. E quando conheceu Andréa, fizeram o seguinte:
Andréia propôs para ele, né, quando ficou sabendo que ele era um nazista. Ah, você é nazista. E aí proporam tipo, não, eu não digo uma troca, mas uma adesão. Andréia exigiu de Ayrton que ele se tornasse um pedófilo, porque ela já era uma pedófila, né? E Ayrton exigiu de Andréia, enfim, que ela se tornasse uma nazista, igual a ele, enfim, essa aí era a condição um do outro, para que os dois, enfim, se unissem aí no oculto, enfim, como que eu posso falar, em uma relação aí conjugal aí oculta, né, enfim, as ocultas. Então foi isso que fizeram. Quando ele entrou na UFT, ele já era adepto da ideologia, e quando conheceu Andréia, aí a partir de uma conversa entre os dois, fizeram essas exigências aí um para o outro, enfim, que eu não posso falar de troca, né, mas enfim, um teria que aderir aí, enfim, ao que o outro já praticava. Bom, as crianças que Ayrton Siben adotou, né, pelo menos as 3 meninas, tinha 3 meninas negras aí que foram adotadas por ele, né. Enfim, o objetivo da adoção dessas crianças era um objetivo espiritual e financeiro, de usar essas crianças como objeto, mercadoria, né, uma forma de barganha e venda, né, de relações sexuais aí com essas crianças, venda também da virgindade das mesmas, enfim, para pessoas aí de poder, né, como forma aí também de oferecer suborno, troca de favores e no fim fazer aí toda uma chantagem final, mas que, enfim, no final das contas vira tudo uma coisa só e acaba todo mundo aí se unindo em prol aí de práticas criminosas junto com essas pessoas. Um fato aqui marcante e interessante da vida de Ayrton Siben, que ele quer esconder do país inteiro, é que ele levou os pais dele a óbito, junto com as 2 sócias de crime, né, para ficar com a herança da família só para ele. Ele usou o mesmo método que ele usa contra todas as suas vítimas, não só contra mim e contra a minha família, mas contra todas as outras pessoas que ele conseguiu aí levar a óbito, né, deixando algumas doentes em tratamento e outras aí em um estado irreversível. Bom, o fato aqui que eu já falei na biografia criminosa dele, né, que ele espancava a irmã, né, e transava com a mesma aí na adolescência, roubou a herança aí de um dos irmãos, aderiu à ideologia nazista na adolescência, né, inclusive ele tinha material aí de iniciação à pedofilia, né, e já entrou na UFT, enfim, antes do desmembramento aí, entrou na UFNT já como, enfim, adepto aí da ideologia nazista, só que uma pessoa aí de forma oculta, enfim, ele não ia ser idiota, né, nem burro, de chegar lá falando que era um nazista. Enfim, no oculto ele já era adepto da ideologia nazista. Quando ele entrou na UFNT, ele já era adepto. Bom, e o perfil social comportamental dos 3 principais acusados. Bom, eles se vestem e se comunicam de uma forma impecável, se utilizam de autoridades políticas, policiais e judiciais por meio de propostas de negócios criminosos e suborno para cometer seus crimes e ficarem impunes. O Ayrton no oculto, ele se auto-intitula rei por conta aí do cargo dele, né, enfim, que é o cargo de reitor que foi colocado lá por Jair Messias Bolsonaro, né, e no oculto ele exige, enfim, que as pessoas aí que entram para fazer parte aí dos negócios criminosos dele aí o chamem e o tratem assim. Uma coisa que eu não sabia é que Andréia Martins Lameirão Mateus se auto-intitula, né, para essas pessoas, rainha. Então, Ayrton Siben é o rei, né, segundo ele exige ser chamado assim, e Andréia Martins Lameirão Mateus é a rainha. Isso eles fazem também nos encontros sexuais que eles têm, né, com as pessoas aí, a maioria delas aí
enfim, é feita a proposta financeira juntamente com a proposta sexual, e antes, né, do ato sexual propriamente dito, né, Ayrton Siben, ele exige, né, que essas mulheres aí se prostem diante dele, enfim, e acabem aí fazendo tipo uma reverência, uma saudação aí para ele como rei antes do ato sexual. Enfim, é uma característica aí bem bizarra dele, enfim, da vida sexual dele. Bom, e segundo a orientação de Andréa Martins Lameirão Mateus em relação às práticas sexuais, né? Enfim, o ato sexual tem que começar com sexo oral, né? E somente sexo anal, né? Com todas as pessoas aí que fazem parte do negócio, que aceitam, enfim, as propostas aí, tanto propostas financeiras como propostas sexuais para fazer parte aí do negócio. A orientação de Andréa Martins Lameirão Mateus é essa, né? Ela exige que primeiro seja feita aí diante dele, de Ayrton Siben, né? Enfim, essa reverência aí, essa saudação, que a pessoa o chame como rei, que a pessoa o adore como rei e comece, enfim, as práticas sexuais, né, dessa forma, inclusive com crianças. Bom, outra bizarrice deles aqui é que Andréa se deixa espancar por ele, né? Só que a cada espancamento, né, ou enfim, ou um ato sexual muito violento, ou com ela, ou com as crianças aí que fazem, que, enfim, que eles pegam aí, enfim, para servir de mercadoria, enfim, de escravas sexuais, é oferecido aí, enfim, depois do espancamento ou do ato sexual, um valor aí que ela exige aí como uma, entre aspas, uma compensação. Então é isso, é muito bizarro, é muito difícil de acreditar, mas Andréa Martins Lameirão Mateus, ela faz isso, né? Enfim, ela se deixa espancar por Ayrton Siben, enfim, ele já estuprou ela aí várias vezes, já teve que passar aí por procedimentos aí médicos várias vezes, mas enfim, é tudo feito de comum acordo. Ao final aí de cada espancamento ou de cada ato sexual aí, enfim, violento aí como um estupro, ela exige dele, enfim, um valor aí, entre aspas, como compensação. E em relação às crianças acontece o mesmo, não só em relação às atividades sexuais dessas crianças com eles, mas com as outras pessoas aí, em que essas crianças são oferecidas, já falei, como objeto, mercadoria, enfim, como uma forma aí de barganhar aí, enfim, pedidos, favores, né, entre outras coisas, como forma de suborno, e enfim, toda aí uma prática aí, né, enfim, criminosa. Bom, quando eles são confrontados, né, pelo menos por mim, das vezes em que confrontei a Ayrton Siben, né, por meio de ligações, em que eu fazia ameaças a ele, não vou negar, né, do contrário deles aí que ficam se valendo do Brasil inteiro, inclusive de dois presidentes patifes de merda que não tem vergonha na cara, né? Enfim, eu assumo aqui que várias vezes ameacei essas pessoas. Então, quando eu confrontava a Ayrton Siben, ele nunca utilizou uma linguagem agressiva em relação a mim. Ele sempre se colocava como vítima, né? E uma característica que marcante dessas pessoas, pelo menos em relação às outras vítimas que eu soube aí que eles fizeram, além das minhas duas primas, né? Mas de Dr. Afonso e de várias outras pessoas, é que eles acusam suas vítimas antes de levá-las a óbito, né? Eles acabam acusando suas vítimas de tudo aquilo que eles praticam, né? É a culpabilização delas, né? Então, enfim, eles fazem de tudo, né? Enfim, para que a vítima fique, enfim, na história deles como culpada não só pelas autoridades policiais, judiciais, mas enfim, pela própria família, que eles acabam se valendo, né, da invasão aí da intimidade, do monitoramento 24 horas, enfim, do dia aí da pessoa. Enfim, eles têm todo acesso aí à vida da pessoa para fazer o inferno na vida da pessoa. Então eles fazem, enfim, eles se valem disso, né,
das falsas acusações contra as suas vítimas antes de levá-las a óbito. Então eles acabam acusando suas vítimas de tudo que eles praticam, né, no oculto, e acaba culpabilizando essas vítimas, colocando a culpa aí de tudo nelas, né, inclusive dos crimes que eles próprios aí cometem e praticam. E nisso está envolvido aí todas essas pessoas, desde essas autoridades policiais que fazem parte desses negócios, como autoridades políticas, enfim, passando aí pelo judiciário, uma gama vasta aí de autoridades aí do Brasil inteiro. Bom, eu peguei esse termo aqui, modus operandi, creio eu que seja um termo da área do direito, não sei se ele é utilizado na área da psicologia ou da psiquiatria também, mas caso seja usado aí nas duas áreas, já quero deixar bem claro mais uma vez, não se trata de uma análise pelo ponto de vista de uma profissional da psiquiatria, muito menos da psicologia e do direito. E sim, se trata de uma análise feita pelo ponto de vista de uma vítima, enfim, que desde o ano de 2016 está aí sofrendo terrorismo por parte aí dessas pessoas. Então já gostaria de deixar bem claro, não sou da área do direito e não sou também da área aí da psicologia ou da psiquiatria. Se trata de uma análise pelo ponto de vista meu como vítima aí dessas pessoas. Bom, então vamos lá. O modus operandi para cometer seus crimes, né? Então Ayrton Siben, junto com suas duas sócias de crime, já falei, eles se valem da tecnologia, né, de métodos tecnológicos, se valem do serviço prestado por equipes aí de tecnologia, que são equipes de TI, engenheiros da computação e hackers, né? E em relação aos pedidos, no que diz respeito às vítimas, os pedidos são feitos em forma de pirâmides, né? Enfim, começa de baixo para cima e não de cima para baixo, enfim, eles recrutam aí as pessoas, né? Enfim, aí as pessoas vão fazendo pedidos para eles a respeito das vítimas, aí deles partem para as pessoas de Brasília e de Brasília parte para as autoridades policiais. Então são pedidos feitos em forma de pirâmide, de baixo para cima e do meio até chegar no topo, né? E, enfim, e depois desce na ordem inversa de cima para baixo, partindo de Brasília para essas autoridades policiais, judiciais e aí afetando aí, enfim, toda essa cadeia aí desses negócios criminosos. Então é assim que funciona. Essas pessoas, os principais acusados, né, os braços direitos também eu posso falar, eles são 100% racionais, usam muito a lógica e o raciocínio, são frios, são calculistas. Outra característica que marcante deles é que eles sempre se adiantam, né, às suas vítimas, porque se valem aí do monitoramento constante, da vigilância constante das vítimas, e aí quando ficam sabendo que a vítima vai fazer algo para denunciá-los, enfim, que a vítima está levando, enfim, que a vítima possa não levar vantagem, mas como eu posso falar? Mas quando eles veem que a vítima vai ter uma chance, enfim, de provar que eles são culpados, enfim, dos crimes que eles estão cometendo, eles se adiantam logo, enfim, as vítimas já se colocam lá na frente, já se valem aí de todo esse aparato do Estado brasileiro, que são essas autoridades políticas, policiais, judiciais, e aí, enfim, impedem a vítima de provar que eles estão cometendo um crime. Sempre se adiantam aí as suas vítimas, né? Querem sempre estar lá à frente, muito lá à frente, para que a vítima não tenha a mínima chance, enfim, de acabar provando aí que eles são culpados aí dos crimes que eles cometem. E isso eles fazem aí por meio da vigilância e do monitoramento constante das vítimas aí que eles escolhem como alvo. Eles se utilizam também da desinformação, de informações falsas, da mentira, né, propriamente dita, jogam várias informações falsas,
são as chamadas fake news. Ayrton Sibben e todas essas pessoas acusam aí o meu canal de ser um canal fake. Inclusive eu gostaria de mandar um recado aqui para eles, porque sei que estão me ouvindo. Então, vocês acusam meu canal de ser um canal fake. E as provas que eu tenho? As provas que eu tenho são falsas também? Inclusive, provas técnicas, provas que nenhuma das autoridades policiais que entrou em contato com o meu caso, enfim, quis analisar. As provas são falsas também ou é só o canal? E os aparelhos que vocês fizeram pedidos aí para as duas autoridades destruírem, os aparelhos inclusive que eu tenho provas aqui que são meus e que foram entregues lá. No mesmo dia em que eu fui registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, os aparelhos eram falsos também? Juntamente com todas essas provas, ou é só o meu canal? Ou é porque vocês não querem falar que é porque parte ordens aí de Brasília, de Lula e Bolsonaro e de vários outros políticos para essas autoridades policiais, incluindo suborno, ofertas aí, né, de cargos, vantagens, coisas aí que a pessoa não vai precisar trabalhar nunca mais. Ou o motivo é esse? Eu gostaria que vocês me respondessem. Se é só o meu canal que é falso, que vocês acusam aí de ser um canal falso, um canal fake, de fake news, ou se as provas e os dispositivos que foram destruídos a pedidos de Lula e Bolsonaro para beneficiar todos vocês são falsos também. Porque eu tenho provas de que esses aparelhos eram meus. E eu tenho provas de boletins de ocorrência. Tenho laudo. Coletei várias provas técnicas aqui. Agora há pouco mesmo, acabei de coletar uma prova aqui contra vocês. Porque vocês ficam aí do outro lado, me vigiando, me monitorando. Então respondam para mim. Eu acho que a segunda opção é a correta. É porque parte ordem dos dois presidentes e de vários outros políticos para as autoridades policiais, porque se trata de um negócio. São vários negócios em um só, em que tem dois presidentes e a polícia inteira de um país, acabando e destruindo com a nação, matando, roubando e destruindo a vida das pessoas que pagam por segurança e que pagam para esses políticos estarem lá trabalhando. E o que eles fazem? Matam, roubam e destroem a vida das pessoas. Então, creio eu que a segunda informação seja a verdadeira. Mas, se vocês quiserem argumentar comigo, enfim, me confrontar, por favor, entrem em contato comigo para falar a respeito das provas, tá? Não fiquem dizendo que o meu canal é fake para o mundo inteiro, que é um canal falso de fake news. Por favor, vamos debater, vamos argumentar a respeito das provas também. Ou vocês não vão fazer isso porque, enfim, a segunda opção é que é a verdadeira. E não pode, né? Não pode. Não pode falar das provas e nem dos aparelhos que foram destruídos a pedido de vocês para as duas autoridades máximas do país. E que essa delegacia de repressão a crimes cibernéticos, se fosse um país sério, estariam todos eles atrás das grades. Todas essas autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso e todas essas autoridades políticas, se fossem um país sério, junto com essas autoridades judiciais também, estariam todos atrás das grades. Se fosse na China, teriam sido já fuzilados todos eles. Não sei se tem prisão perpétua, eu só vi fuzilamento. Mas enfim, seria uma outra opção. Uma ótima opção. Para pessoas que, enfim, matam, roubam e destroem aí, né, enfim, com a vida das pessoas aí que pagam o salário deles. Tipo, o povo brasileiro, né, que pagam o salário da polícia, que pagam o salário dos políticos e que pagam o salário do judiciário. E que em retorno, em forma de retorno, enfim, recebem isso. Então é isso. Antes de acusar meu canal de ser falso, de ser um canal fake,
ou de ser um canal de fake news, falem das provas, por favor. Coloquem a Anjo Guardião, coloquem Henrique Alves Amorim, coloque todas essas autoridades policiais para se pronunciarem a respeito do caso, porque até agora nenhuma delas entrou em contato comigo para se pronunciar a respeito de nada. Somente você, Ayrton Siben, me processou, colocando uma multa diária para que eu pagasse para você, não é? Danos morais é o que mesmo? Você sabe o que é isso? Danos morais? Eu sei o que é. Então é isso, é esse recado que eu gostaria de dar. Antes de acusar meu canal de ser falso, de ser um canal de fake news, enfim, por favor, coloquem todas essas autoridades policiais para se pronunciarem, inclusive a respeito das provas. Coloque as equipes de tecnologia que entraram em contato com o caso e outra. Coloque Cássio, a pessoa que criou a UFNT junto com você lá em Brasília, Ayrton, para falar de todas as imagens que ele fez desde o ano de 2016, creio que eu até um certo período de tempo aí, que colocaria todo mundo na cadeia, mas que ele resolveu, enfim, barganhar todas essas imagens, inclusive da trama do meu assassinato, que foi ele quem fez. Ele resolveu utilizar todas as imagens em benefício próprio, exigindo o quê? Cargos fantasmas, cargos dentro da UFNT, salários aí de políticos, enfim. Fora uma outra série aí de negócios criminosos para os quais ele acabou entrando. Não é? Já tinha esquecido dessa parte. Cássio, a pessoa aí que era aluno de Ayrton Siben, que participou do projeto de criação da UFNT, fez isso. Essa pessoa tinha todas as imagens que colocariam todas essas pessoas na cadeia, inclusive da trama do meu assassinato dentro da universidade, mas preferiu utilizar as provas, fazendo barganha. O que? Exigindo cargos. O que? Exigindo salários, mesadas, benefícios. Creio eu que Cássio não vai precisar trabalhar nunca mais na vida dele. Deve estar multimilionário. Inclusive se estiver fazendo parte de todos esses negócios junto com essas pessoas, que é o que eu tenho certeza que está acontecendo. Então é isso. Então coloque a Polícia Federal para me confrontar os principais acusados. Eu peço isso para vocês, antes de vocês acusarem o meu canal de ser um canal de desinformação, de ser um canal de fake news. Por favor, coloque todas essas autoridades policiais para me confrontar, porque você subornar um juiz para incriminar uma pessoa, sem esse juiz se dar o trabalho de analisar todas as provas que essa pessoa tem, inclusive já jogando uma multa diária em cima dela e exigindo que ela, enfim, retire vídeos aí do seu canal, aí fica muito fácil, não é? Muito fácil para vocês e impossível para a vítima. Então já gostaria de avisar, né, que eu vou fazer aqui, fundamentar aqui a intimação desse juiz, é um juiz aqui do Tocantins, enfim, que aceitou aí, com certeza aceitou o suborno dessas pessoas, porque eu como vítima, eu não vou falar que esse juiz, enfim, ele está fazendo o trabalho dele, ele está recebendo tanto ordens como suborno de Brasília e dessas pessoas, porque não tem condição um juiz intimar uma pessoa colocando uma multa diária, exigindo que ela retire vídeos do canal, sem se dar ao trabalho de ouvir, enfim, essa pessoa, essa vítima, e sem se dar o trabalho de analisar todas as provas e todo o caso desde o início, de quando tudo começou até o presente momento. Assim fica muito fácil. Então é isso que eu gostaria de falar. Então, eles se utilizam da desinformação, né, se adiantando sempre às suas vítimas. Eles sempre estão em vantagens pelo fato de se valer das autoridades máximas do país, de toda a polícia e de todo o judiciário, né, enfim, para impedir aí que sejam aí responsabilizados. E também para impedir, enfim, que a própria vítima nunca saiba aí da verdade
inclusive duvidando aí do que está acontecendo aí com elas mesmas. Enfim, eles fazem as vítimas duvidar delas mesmas. Enfim, é uma verdadeira manipulação mental e psicológica. São desprovidos de qualquer tipo de sentimento nobre, como amor, compaixão, misericórdia, ou qualquer outro tipo de sentimento, né? Fingem muito mal, né? Enfim, pelo menos Andréia, nunca vi ela chorando. E se, enfim, ela já chorou alguma vez na vida dela, ela finge muito mal. Não sabem fingir. Ayrton Siben, principalmente, são pessoas bastante frias e calculistas. Outra característica deles aqui é que eles se divertem muito com tudo aí que eles fazem, né? Junto com todas essas pessoas, junto com todos os seus sócios, seus braços direitos, as autoridades políticas também, né? Que acabam entrando aí a pedido deles para a situação, junto com essas autoridades policiais e judiciais também, né? Enfim, eles se divertem com tudo, né? Que consegue causar aí na vida das vítimas, além de doença, morte, enfim, a destruição aí de várias famílias, né? Dão muitas aí gargalhadas, né? Durante o uso da tecnologia para cometer seus crimes, e do espiritual também contra as vítimas ao mesmo tempo. Bom, uma contradição aqui é porque para a sociedade, né, e no seu meio aí social, e entre aspas, não vou falar profissional, no meio aí que eles fingem que trabalham porque não trabalham, são parasitas aí sustentados por dois vagabundos chamados Lula e Bolsonaro, dois terroristas, dois sem vergonhas, dois patifes de merda, dois ladrões. São isso, não são profissionais, não vou chamar essas pessoas de profissionais. São parasitas, inclusive, igual ao próprio Lula e ao próprio Bolsonaro, que são sustentados aí pelo povo para matar, roubar e destruir as pessoas. Então é isso. Do outro lado aí do tecnológico, enquanto eles vigiam e monitoram aí suas vítimas, eles estão ofendendo, eles estão xingando, eles estão zombando, enfim, falam aí com bastante ódio de suas vítimas, riem, dão muitas gargalhadas, se utilizam aí de escárnio, enfim, várias coisas, inclusive se a pessoa tiver alguma prática religiosa, se a pessoa for católica ou evangélica, enfim, aí que o ódio deles aí aumenta mesmo, enfim, é uma verdadeira zombaria, uma verdadeira algazarra com as vítimas e para com as suas famílias, né? Então é isso, seguem aí desdenhando e zombando aí das vítimas que fazem Brasil afora, não só os principais acusados com todas essas pessoas, mas essas autoridades aí políticas, policiais e judiciais também. Bom, dando continuidade aqui, falando aqui ainda de tecnologia, né? Eles se valem da tecnologia para fazer uma verdadeira manipulação psicológica, né, e mental das vítimas através da tecnologia. Eles se utilizam, já falei aqui, tanto de métodos tecnológicos como da parte psicológica e mental, né, para levar a vítima aí a extremos, fazendo aí com que ela cometa, em casos mais extremos aí, suicídio, né? Enfim. Então é isso, e no final acaba culpando, jogando a culpa aí na própria vítima aí pelo suicídio, taxando aí a vítima de louca, de incapaz, enfim, como eu, né? Eles me acusam disso, de ser uma pessoa incapaz. Então eles se utilizam de todo o aparato aí do Estado, não só a prestação de serviço tecnológico criminoso aí que o Estado dá carta branca, né? Enfim, para eles terem acesso e se valer disso, né? Fazem uma verdadeira manipulação psicológica e mental com as vítimas deles, através da tecnologia, se utilizando de vários métodos, inclusive de coisas espirituais também. Inclusive é uma coisa que eu quero citar aqui, é o caso de Daniel Mastral. Daniel Mastral é um ex-mago ocultista que já estava denunciando também essa questão aí do uso da tecnologia para práticas espirituais, enfim. Pessoas que se valiam da tecnologia, né, de crimes tecnológicos, aí
para exercerem suas práticas espirituais de forma criminosas, né? Enfim, levando pessoas a óbito. Então, enfim, eu acho que eu linkei o vídeo do Daniel Mastral aqui, e o Daniel Mastral já estava denunciando, né, essa questão, porque ele sabe, enfim, que isso realmente existe. O que aconteceu com Daniel Mastral? Depois que ele denunciou, cometeu suicídio. Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, vocês tiveram algo a ver com o suicídio de Daniel Mastral? Ele tinha total liberdade para fazer esse vídeo. Não foi uma denúncia, mas foi um vídeo esclarecedor. O que é que vocês acham daquele vídeo lá que eu linkei aqui? Vocês já foram lá pedir para o Alexandre de Moraes ou para o Barroso derrubar o vídeo do Daniel Mastral? Assim como aquele vídeo lá do Vic Vanilla. Enfim, que agora ele se diz evangélico. Um trabalho brilhante que ele havia feito, que se tratava de um trabalho investigativo inclusive, com provas documentais, que fala da questão das células neonazistas do Sul, as quais vocês alimentam financeiramente com informações. A morte de Daniel Mastral tem a ver com vocês? Vocês vão pedir para o Judiciário de Brasília remover o vídeo de Daniel Mastral? Só para me deixar de mentirosa na história? Porque vocês se adiantam a tudo, não é? Vocês sempre se utilizam de Lula e Bolsonaro e de todo esse pessoal aí para sempre se adiantar à vítima e deixar a vítima, enfim, de mentirosa na história. Vocês já foram fazer o pedido para que Barroso ou Alexandre de Moraes retire o meu vídeo? Ou não? Vocês não vão fazer isso? Porque eu linkei o vídeo aqui. O vídeo do Vic Vanilla, eu falei que ia linkar, vocês foram até Alexandre de Moraes e até Barroso e pediram para ele derrubar. Mas eu não tenho certeza se foi derrubado ou se foi o próprio Vic que tirou o vídeo do ar. Porque depois eu fiquei sabendo também que Bolsonaro havia oferecido uma quantia para que ele tirasse o vídeo do ar. Por quê? Se for verdade mesmo, ninguém pode saber que essas pessoas alimentam células neonazistas e que essas células têm práticas horrendas que se utilizam não só da tecnologia, mas de práticas espirituais para assassinar pessoas? É por isso? Fica aqui a minha pergunta. Eu espero a resposta de vocês. Primeiro, se vocês tiveram algo a ver com a morte de Daniel Mastral. Segundo, se vocês vão pedir para Brasília ou se vocês já pediram para Brasília remover o vídeo de Daniel Mastral, porque estamos caminhando para uma censura, não é? Uma ditadura de censura. Tudo que o governo condenava, ele está fazendo no próprio governo dele. Tudo que ele condenava aí em relação à censura, em relação à ditadura disso, ditadura daquilo, ninguém pode falar, tem que ficar caladinho, ele está fazendo nisso. Um exemplo disso é a PF, a Polícia Federal do Brasil, que não tem mais o que fazer agora. Fica 24 horas monitorando o X. Tirou Elon Musk para Cristo. A única coisa da qual a Polícia Federal agora do Brasil se ocupa é de Elon Musk. Não tem mais criminoso no Brasil, não tem mais político criminoso no Brasil, não tem mais ladrão aí de grande porte, estelionatário, que nem os 3 principais acusados. Querem a todo custo, enfim, aí marcando uma pessoa aí do exterior, Elon Musk. Ficam a cargo de monitorar essa rede social aí chamada X 24 horas por dia. O alvo é Elon Musk. Mas esse pessoal da UFNT pode roubar, matar e destruir, né? Olha só. Sem falar na verba que veio para a Polícia Federal. Foi de quantos qual foi o valor mesmo da verba que veio? Veio uma verba aí
O valor é de milhões, bilhões ou trilhões. Para a Polícia Federal fazer o que mesmo, hein? Acusar pessoas inocentes? Como Elon Musk? Eu até agora não entendi qual foi o crime que Elon Musk cometeu. Qual foi o crime de Deolane? Sem querer defender aqui, porque eu não sei. Mas enfim, digitais influencers aí. Ninguém pode ficar rico através do YouTube, não é? Sendo digital influencer. Elon Musk não é um digital influencer. É uma pessoa da área da tecnologia. Mas e as outras pessoas? Não podem. Já se utilizar de 2 presidentes não é Polícia Federal. Para cometer vários crimes em um só, matando, roubando e destruindo a nação brasileira, pode. Não é? Fiquem à vontade para mandar qualquer coisa para mim, tá bom? Mas já gostaria de, enfim, deixar bem claro de antemão. Se for mandar multa diária, que nem esse juiz vagabundo aí fez, quero deixar bem claro. Não tenho como pagar. E mesmo se tivesse, não pagaria, tá bom? Então é isso. Bom, então é isso, né? Eles fazem toda uma manipulação psicológica e mental com as vítimas, né? Através da tecnologia, né? Leva a vítima a extremos. O carro-chefe do negócio aí dessas pessoas é o suicídio, fazer com que as pessoas cometam suicídio, e tem questões espirituais envolvidas nisso também, né? E acabam aí culpabilizando a vítima aí por tudo, inclusive depois que a vítima morre, enfim, uma série de narrativas aí, de enredos falsos, enfim, as pessoas aí são pagas por eles para sair falando aí a respeito das vítimas, inclusive pessoas da própria família. Bom, em relação ao modus operandi contra a vida das vítimas, né? As pessoas da tecnologia, né, enquanto essas pessoas vagabundas aí fingem que trabalham, né, elas estudam todas as áreas da vida aí das vítimas, né? E aí essas pessoas aí, que são os braços direitos e as pessoas da tecnologia, ficam a cargo de passar essas informações, né, para os principais acusados, né, e para a pessoa que fica com a agenda maldita lá, que é a Andréa Martins Lameirão Mateus, né? E aí o que eles acabam focando? Eles focam nas fraquezas das vítimas. Eu estou falando isso aqui em relação a todas as áreas aí das vítimas, aí, das pessoas que eles escolhem como alvo. Eles focam nas fraquezas das vítimas, nas suas debilidades, nos seus defeitos, nos seus pontos fracos, né? Eles investigam tanto através do tecnológico, que é a vigilância e o monitoramento aí 24 horas por dia, como também eles investigam através do espiritual, aquilo que eles não conseguem obter através dessa vigilância aí 24 horas por dia, né, de informação, eles obtêm através de uma investigação espiritual, né? Quando querem aí mais informações, além das que eles já têm, ou quando eles querem uma informação, enfim, que eles não conseguem ter através aí da vigilância da vida da vítima, né? Foi o que fizeram comigo e com a minha família desde o ano de 2016, levando 2 delas a óbito, né, que é a Márcia de Souza Trindade, a irmã dela mais velha, a Jusileia Pereira da Silva, deixando várias outras em tratamento médico e uma em estado irreversível, né, que é a minha avó. Bom, e passando aqui para a questão familiar das vítimas, né? Em relação à vida familiar das vítimas, que eles focam bastante nisso também para destruir, né, enfim, a vida familiar das vítimas, eles usam as pessoas mais próximas das vítimas, né, para destruir a própria vítima, como pai, mãe, esposo, esposa, filhos, irmãos, etc. Mas eles dão preferência para a pessoa mais próxima, tipo mãe, pai, esposo e filhos, esposo ou esposa ou filhos. Quanto mais próxima for a pessoa da vítima aí que eles escolhem como alvo,
melhor para eles, né? E aí eles acabam fazendo aí, através da manipulação mental e psicológica, e através também de coisas práticas espirituais, né? Eles acabam fazendo um verdadeiro inferno da vida das vítimas, né? Coloca aí toda a família da vítima contra a vítima, através de intriga, através de calúnia, de difamação, acaba colocando uma pessoa contra a outra, né? Enfim, tipo, acaba colocando mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, enfim, e vice-versa, irmãos contra irmãos. Outra coisa também que eu quero deixar aqui bem claro, né, que eles conseguem também fazer com que as pessoas da própria família da vítima acabem aí por matar ou a vítima ou acabarem aí matando uns aos outros. Mas de preferência que gente da própria família, enfim, acabe matando aí a pessoa que eles escolhem aí como vítima, né? No caso aí de um pai ou de um filho, tipo, se eles escolherem o filho como alvo, eles acabam fazendo com que o próprio pai mate o filho. Ou se for o inverso, se for o pai aí como vítima, eles fazem isso também. Acabam fazendo com que o próprio filho aí mate o pai. E eles se divertem muito com isso, porque é uma agenda aí maldita dessas pessoas aí em relação aos negócios aí que dá lucro aí para eles. Bom, então eles fazem isso, né? Além de colocar as pessoas mais próximas da vítima contra ela, né? Eles fazem aí com que, enfim, quando eles decidem aí por isso, né? Eles fazem uma própria pessoa da família aí acabar aí matando, tirando a vida aí da vítima aí que eles escolhem como alvo. Ou então várias pessoas, enfim, se matarem aí ao mesmo tempo. Enfim, umas matando as outras, isso. Tipo um massacre em família. É uma verdadeira destruição. Outra coisa aqui que eles se valem é que eles recorrem a pessoas que não gostam da vítima ou que já tiveram algum desentendimento, alguma rivalidade com a vítima, tipo, se a vítima tiver algum inimigo ou algum desafeto, ou alguma pessoa que ela não gosta, né, ou que ela não tem ou não quer ter contato, eles acabam aí entrando em contato com essa pessoa, acaba regimentando aí essa pessoa para se unir a eles, enfim, para tirar a vida da vítima, mediante aí valor em dinheiro, suborno, para que possam lucrar aí junto com essa pessoa. E a maioria acaba aceitando, né, enfim, para perseguir a vítima junto aí com eles, mediante tanto propostas financeiras, como propostas sexuais também aí com eles, né? Então eles acabam prometendo aí para o desafeto ou para o inimigo da vítima, se ela tiver, né? Enfim, acaba prometendo o fim da vítima, né? Que é a sua morte ou o seu adoecimento irreversível, né? Foi o que aconteceu comigo, foi prometido tanto para minha madrasta, né? Como para o meu padrasto, né? O meu fim e o fim da minha mãe. No caso da minha madrasta, eu seria levada a óbito, né, primeiro. Depois eles pediram para ela que fosse o meu pai. Meu pai até hoje não acredita nisso, enfim. Eles acreditam aí nessas pessoas aí, nas provas aí que elas forjaram contra mim, né, enfim, de insanidade mental. Ele não acredita que a esposa dele teria coragem de fazer isso, mas é isso que acontece. Né? Enfim, eles garantiram para ela a minha morte, que depois de mim, se ela quisesse lucrar muito mais do que ela já tinha lucrado e continuar como uma pessoa aí, como uma, entre aspas, né, aí sócias, ou pessoas aí que tivesse que servir a Ayrton Siben sexualmente, enfim, ela teria que depois disso levar meu pai a óbito, e aí dividiriam, enfim, as coisas aí que eles tinham conseguido junto, e ela ganharia muito mais que eles iam aí oferecer para ela. Para o meu padrasto, pessoa aí que viveu quase 20 anos aí com a minha mãe, que é um político vagabundo de merda aí também, eles prometeram a mesma coisa em relação a mim e a minha mãe, né? Creio eu que primeiro prometeram a morte da minha mãe, não conseguiram, porque eu estava o tempo todo cuidando dela.
Aí como não conseguiram, aí, enfim, começaram a dar a minha morte aí como garantia para ele e depois tentar matar a minha mãe novamente. Então fizeram isso. E para ele foi proposto mesmo, né? Enfim, que depois aí da minha morte, da morte da minha mãe, enfim, ele ficaria aí com tudo. Ia uma boa parte aí para ele das coisas que ele quisesse ficar. E ia mais grana para ele aí, porque tem toda uma questão aí, como que eu posso falar? Uma questão previdenciária. Eu já expliquei como que funciona isso, não é? E quem fica a cargo do rombo na previdência aí do Brasil inteiro, que é Elisa Borges de Alcântara Alencar, né? Não é estranho que quando eu fiz a primeira denúncia a respeito de Elisa, logo o INSS entrou de greve. Será que é porque você fica à frente disso, ou Elisa Borges de Alcântara Alencar? Foi isso que você foi tratar com o ministro da Economia lá em Brasília? Para que você ficasse à frente aí do rombo, da Previdência e do Brasil inteiro, através desse negócio? Com certeza sim, não é? Tem toda uma questão previdenciária por trás disso e que essas pessoas acabam aí tirando da vítima coisas aí que é para ir para a família das vítimas, vai aí para o bolso delas. Enfim, a família nem vê. Então é isso que acontece, né? E aí eles dão aí como garantia propostas financeiras para a pessoa ficar fazendo parte aí do negócio maldito aí junto com eles, lucrando aí através de mortes e adoecimentos, né? Quando a vítima fica aí num estado irreversível. Então já falei, né, se valem de inimigos ou desafetos aí das vítimas, das pessoas que a vítima não gosta ou não tem contato, né, para perseguir a vítima junto com eles, mediante proposta financeira. Prometem o fim da vítima, sua morte ou seu adoecimento irreversível. Levam a óbito uma pessoa da família, né, das pessoas que querem como aliados contra a vítima. Essa é outra característica que eu gostaria aqui de deixar bem claro, que essas três pessoas se valem, né, eles acabam aí, quando eles vão recrutar, quando eles acham aí uma pessoa para recrutar, enfim, no caso aí, como eu posso falar, de desafeto da vítima, se a vítima tiver um desafeto, eles vão lá, invadem a vida dessa pessoa e desse desafeto, acabam fazendo, como eu já falei, todo um estudo, todo um monitoramento, enfim, se valem de todas as informações. O que eles fazem? Levam uma pessoa da família, da pessoa que está sendo recrutada para fazer parte do negócio a óbito. E aí o que é que eles fazem? Eles fazem toda uma intriga, né? Eles colocam a vítima alvo, né, que está marcada lá para morrer, como a pessoa culpada aí desse óbito aí que teve na família, desse desafeto aí da vítima. Aí acaba sendo feita toda uma narrativa, todo um enredo, aí culpabilizando a vítima aí por alguma morte que possa ter ocorrido ou algo de muito ruim que possa ter ocorrido aí na vida desse desafeto ou desse aí inimigo dessa vítima. E aí eles fazem isso, né? Enfim, para que a pessoa lá que está recebendo a proposta, né, enfim, aceite de pronto, né, essa proposta aí financeira para fazer parte do negócio e passar a perseguir pessoas aí junto com eles. Então eles fazem isso, né? E eu gostaria de falar aqui que várias dessas pessoas aí, enfim, que entraram aí para o negócio sabendo, pelo menos algumas delas aqui, né? Eu vou falar que parece que Luciana Lopes, de Xambioá, Tocantins, teve uma pessoa da família levada a óbito, né, por eles. Ulisses Saraiva, que é o braço direito, teve também. O próprio Isaías Borges teve pessoas da família levada a óbito por eles. Deixe-me ver quem mais. Erivelton Reis, enfim, teve pessoa aí da família dele aí levada a óbito, né? E enfim, acabaram colocando a culpa desses óbitos todos aí em cima de mim, inclusive me acusando, né, de bruxaria. Já falei de um vídeo maldito, desgraçado aí que tá rodando. Eu nem assisti, nem me deu trabalho de assistir esse vídeo, porque eu não quero perder o meu tempo,
descendo no nível dessas pessoas, né? Então é isso. Quando eles vão recrutar aí as pessoas aí para se aliarem a eles, para fazer parte aí do negócio, né? Bancando rituais de morte e destruição, bancando perseguição contra as vítimas, eles acabam se valendo disso. Eles vão lá, né? Já invadem a casa lá do recrutado, a vida íntima, tudo, e acabam aí, inclusive levando pessoas aí do recrutado, da pessoa recrutada a óbito e colocando a culpa aí na vítima-alvo. É isso que acontece. Então a pessoa acaba se enganando. Ao mesmo tempo em que ela acha que está entrando para um negócio lucrativo, para um negócio vantajoso, enfim, ela está sendo ao mesmo tempo atraiçoada, né? E outra coisa, essas próprias pessoas que acabam aceitando fazer parte do negócio aí, enfim, desse negócio aí como laranjas, elas mesmas acabam sendo marcadas para morrer. É tipo assim, eles dão com uma mão e depois tiram com uma outra. Enfim, é para não sair perdendo aí de jeito nenhum. Quando eles acham aí que a pessoa recrutada aí como laranja não tem mais nenhuma utilidade para eles, eles vão lá e levam a pessoa a óbito. É isso que eles fazem, né? Inclusive, uma das pessoas aqui de dentro da UFNT, que estava marcada aí por eles, né, enfim, para ser levada a óbito, era Lia Testa. Lia Testa, né, enfim, estava aí nesse negócio aí junto com eles, com todo mundo, creio eu que esteja fazendo parte até hoje, e Lia Testa, né, foi marcada por Ayrton Siben, né, e por Andréa Martins Lameirão Mateus, para ser levada a óbito pelo mesmo método aí, tecnológico aí, espiritual, e enfim, só que creio eu que ela não ficou sabendo disso ou não quer acreditar nisso até hoje, enfim. Mas ao benefício da dúvida, né, Lia Testa? Uma das pessoas que estavam marcadas aí, enfim, para ser levada a óbito aí pelos 3 principais acusados. Bom, e creio eu que várias outras também que eu ainda não fiquei sabendo. Então, já falei, né? Levam a óbito uma pessoa da família, né? Das pessoas aí que elas querem aí como aliados contra a vítima e colocam a culpa na vítima-alvo, né? Para a pessoa aceitar sem recusa e entrar para os negócios aí se aliando a eles. Tatiane Freitas fez isso, né? Que era uma das sócias majoritárias, né? A Tatiane participou aí da questão da morte aí do esposo de Dr. Afonso, né? Enfim, ela tinha vários amantes e a Ayrton Siben acabou se tornando aí mais um dos amantes dela. E aí foi feita uma sociedade, né, entre eles 3, em que ela era uma das, enfim, das sócias majoritárias aí do negócio maldito, e acabou aí se utilizando de todo o método tecnológico, recebendo dispositivos aí das mãos de próprio Ayrton Siben para levar Dr. Afonso a óbito, né? E já estava marcada a sogra dela como uma vingança dela contra a sogra, porque a sogra, enfim, tinha toda uma questão familiar envolvida, em que ela não era aceita pela família, né? Inclusive ela se utiliza aí do título de pastora, não é? E agora eu vi lá na página dela a última vez que eu estive lá, enfim, ela se auto-intitula estudante de psicologia ou psiquiatria. Enfim, creio eu que Lula e Bolsonaro, autoridades judiciais e policiais, Tatiane vai poder atuar como psiquiatra ou como psicóloga, não é? Agora eu não posso nem mesmo ter um simples trabalho em um supermercado, porque a Polícia Federal recebeu ordem e suborno, não é, para forjar um documento, né, em que as pessoas me acusam de incapacidade mental. Mas Tatiane Freitas, que levou o marido a óbito, né, enfim, vai poder aí atuar, né, enfim, no mercado brasileiro aí de psicologia e psiquiatria, atendendo pessoas, né? Então, olha só, é uma verdadeira ironia, não é? É um lamaçal mesmo. Me responda, Polícia Federal, é porque vocês fazem parte do negócio que Tatiane Freitas pode estudar, pode trabalhar e levar uma vida normal? Depois de ter cometido todos esses crimes horrendos aí junto com essas pessoas, como sócia majoritária, é porque vocês fazem parte do negócio?
Ou é porque vocês querem que a prova forjada, que vocês foram pagos por Lula e Bolsonaro para forjar, a meu respeito, fique dada como verdadeira? É a primeira ou a segunda opção? As duas ao mesmo tempo não é. Ou é uma ou é outra. Creio eu que a segunda é a correta, é porque vocês fazem parte do negócio, não é? Ela vai poder atuar como psiquiatra e como psicóloga. Já eu não posso estudar, já eu não posso trabalhar. Porque tem um documento aí que vocês começaram a forjar através da minha assinatura, da falsificação da minha assinatura em Alto Paraíso de Goiás. Na verdade, são 2 documentos, não é, PF, que eu descobri aqui. Não é só um, são 2. Vocês ficam com um e os principais acusados ficam com o outro. E tem mais 2 documentos. São, na verdade, quase 5 documentos que vocês receberam ordens de Lula e Bolsonaro para forjar contra mim e contra minha família. Eu vou falar em outro vídeo quais são esses documentos, tá bom, Polícia Federal? Estou denunciando vocês a nível internacional para que vocês parem de receber ordens desses 2 patifes de merda. Que vocês parem de promover terrorismo contra mim e contra minha família. Que vocês parem de forjar provas. Que vocês parem de colocar pessoas dentro da minha casa junto com essas pessoas. Inclusive Polícia Federal. Que vocês parem de receber ordens de Bolsonaro junto com os 3 principais acusados para tentar me levar a óbito através de vários aparelhos conectados a um ponto de escuta. Isso eu vou falar em um vídeo à parte. Se fosse em outro país, vocês já teriam sido fuzilados. Pena que eu não estou na China. É uma grande pena. Polícia Federal do Brasil. E eu sinto vergonha em saber, eu lamento, que quando eu compro alguma coisa, eu estou sabendo que parte ali daquele dinheiro vai para o bolso de vocês, como o salário de vocês. É uma coisa realmente, é uma indignação que eu não tenho palavras para descrever. Então é isso. Já falei aqui, né, como elas se valem aí dos desafetos das vítimas, de possíveis inimigos aí, né, mas aí a pessoa que é recrutada aí acaba aí, enfim, tendo pessoas da sua família aí levadas a óbito e a própria pessoa acaba sendo marcada também para morrer. Outra denúncia aqui, outra coisa que eu queria falar é que pai de Janja, da primeira dama aí da República e de Alexandre de Moraes, possivelmente foram levados a óbito aí, tanto o pai de Janja como o pai de Alexandre de Moraes foram levados a óbito por essas 3 pessoas, se utilizando desse método e do método espiritual, de práticas espirituais aí, segundo o objetivo deles aí, era me acusar juntamente aí com Jair Messias Bolsonaro, né? Enfim, me acusar de bruxaria juntamente aí com o ex-presidente da República, porque tem toda uma questão aí também com a esposa dele, que participou dessa perseguição contra mim, juntamente com os filhos, né? E eles por tudo aí querem me acusar aí de bruxaria, inclusive de prostituição, né? Enfim, isso eu vou falar logo mais à frente. Perdão. Então, é isso. Possivelmente o pai de Janja, a ex-primeira-dama, e o pai de Alexandre de Moraes, pela proximidade aí tamanha com essas pessoas, com os 3 principais acusados, foram levados a óbito aí por esse mesmo método, né? E enfim, eles já com esse objetivo aí de me acusar para essas pessoas, me acusar de bruxaria aí para essas pessoas, de falar que era eu que estava fazendo isso com eles no espiritual, e enfim, em troca pedir aí para que eles impetrassem perseguição contra mim. É uma possibilidade, mas que creio eu que não vão se dar o trabalho de investigar, porque estão metidos nisso, né, até o pescoço. E enfim, se sabem, vão ficar caladinhos. Bom, agora eu vou falar da parte espiritual, que eles se utilizam aí de suas práticas espirituais, né, contra as vítimas, né,
ele já entra, se a vítima for católica ou for evangélica, eles já entram na vida da vítima aí, enfim, já falei que eles são adeptos aí de práticas aí ocultistas, né, da época aí do nazismo, da SS nazista. Eles já entram na vida da vítima com o objetivo principal de fazer a pessoa se afastar de suas práticas aí religiosas, aí, de afastar a pessoa aí da sua fé, né? Enfim, eles odeiam, eles detestam pessoas cristãs, fingem muito bem isso, né? Enfim, falam que são laicos, que são isso, que são aquilo, mas não são. Eu pude perceber o ódio dessas pessoas, enfim, por mim, como católica, um pouco antes. Eu saí fugindo do estado do Tocantins, eu ia para a igreja católica, enfim, mas participava de cultos evangélicos com a minha mãe ao mesmo tempo. E essas pessoas odiavam. Então, enfim, elas fizeram de tudo, enfim, para me afastar aí das minhas práticas religiosas. É tanto que eu agora estou, enfim, sem frequentar igreja nenhuma, porque enquanto Lula paga, enfim, pai e mãe de santo aí para ficar 24 horas, enquanto André e Ayrton fingem que trabalha aí, enfim, monitorando a minha vida e fazendo trabalhos espirituais para mim e para minha família, né? Quando não, os próprios principais acusados, eles que fazem isso, se encarregam disso eles mesmos. Enfim, Bolsonaro fica a cargo aí de ir nas igrejas evangélicas aí, me difamar aí para pastores, enfim, na igreja católica lá de Alto Paraíso. Eu já falei o que ele foi fazer lá, né? Foi me acusar pro padre lá de prostituição e de bruxaria, né? Enfim, aí eu tô sem frequentar nenhuma denominação religiosa por conta disso. É um cerceamento que está acontecendo desde quando eu comecei a fugir, né, dessas pessoas. Elas impedem aí também com que eu exerça aí a minha fé da maneira que eu bem entendo, inclusive em casa, né? Falei de uma pessoa que veio aí um dia à noite fazer uma foto minha, né? E aí fizeram um vídeo que está rodando aí na internet, falam que nesse vídeo me acusam de bruxaria, enquanto eu estou orando, enfim, fazendo uma oração, né, no quintal, no escuro, enfim. E aí tem toda essa questão, elas cerceiam tanto a fé da vítima no âmbito aí das, como que eu falo, dos templos, né, dos templos religiosos que a vítima frequenta, como que em casa. Então elas não querem que a vítima, enfim, a vítima alvo delas exerça nenhuma prática, enfim, religiosa. Só elas podem fazer as práticas religiosas abomináveis delas, né, do outro lado, que é a quimbanda, né, enfim, eu não falo aqui que toda quimbanda é do mal, enfim, mas não vou entrar nesse mérito aqui porque não me interessam essas práticas. Então, enfim, segundo elas podem se valer de todo, enfim, de todas as práticas espirituais, de qualquer uma que elas queiram se valer, né? Inclusive da necromancia e da necrofilia, né? Coisas aí ocultistas aí da SS nazista, que tem toda uma questão aí de ocultismo aí do nazismo, né? Elas podem fazer qualquer coisa do outro lado contra a vítima em relação às práticas religiosas, em relação às coisas espirituais, mas a vítima não pode fazer nada. Elas cerceiam aí, acabam minando aí, acabam com a vida religiosa da vítima aí, enfim, é outro objetivo aí delas, enfim, em relação aos alvos. Elas tentam corromper as vítimas aí que elas escolhem em todas as áreas da vida das vítimas. Elas fazem de tudo através da manipulação tanto psicológica, mental e espiritual, para que suas vítimas se corrompam na área profissional, na área familiar, no meio social, também no espiritual. Se a vítima aí for adepta aí de alguma denominação religiosa, como o catolicismo ou o protestantismo, né? Enfim, se a pessoa for evangélica ou católica, elas fazem de tudo para que a pessoa se corrompa e acaba saindo aí, né? Enfim, fazem de tudo para corromper a pessoa em todas as suas áreas aí de suas vidas, né? Eu já falei aqui que o carro-chefe dessas pessoas é a necromancia, a necrofilia. Eu explico como acontecem esses rituais em um vídeo aqui, que fala da parte espiritual dos principais acusados. E outra coisa aqui,
que Andréia é especialista, né? Ela é especialista aí no estudo com almas, né? Com espíritos, espírito dos mortos, né? Que isso inclui a necromancia propriamente dita. Então a Andréia, ela é especialista aí nessa questão de almas, né? E ela tem um vasto conhecimento também na área da demonologia, né? E o objetivo aí, segundo Isaías Borges de Souza, que eu não sabia, né, em relação a mim, dos 3 principais acusados, caso tivessem conseguido me levar a óbito, né, tanto pelo método tecnológico, como pelas práticas espirituais, que eles usam as duas coisas ao mesmo tempo, né, era fazer um ritual de troca de almas, em que Andréia, segundo ela, retiraria a alma do meu corpo, né, no momento do óbito, né, e enfim, uma pessoa lá, né, várias pessoas ficariam a cargo de, enfim, tirar a alma dela, enfim, e colocar no meu corpo. Enfim, é uma coisa assim muito doida, muito louca, mas enfim, segundo Isaías Borges, isso é possível. Isso foi feito aí com algumas pessoas, várias aí pessoas foi feito isso aí. Enfim, no momento aí de adesão da pessoa aí no negócio aí, eles têm um ritual que acontece aí durante o ato sexual com a pessoa, em que a alma da pessoa é retirada e é colocado um demônio aí no lugar, dentro do corpo da pessoa, no lugar da alma da pessoa, né? E creio eu que a alma dessa pessoa fica escravizada aí no além, é transformado em um espírito obsessor. Então tem toda essa questão aí espiritual de Andréia, que eu já falei que ela é uma sacerdotisa da velha arte, e a especialidade dela, né, é a necromancia, né, e as práticas espirituais dela, né, com almas, né, e com espíritos. Então, segundo uma traição, entre aspas, aí de Isaías, em que ele revelou isso para mim, né, ele fala aí que o objetivo dos 3 principais acusados em relação a mim, em relação ao espiritual, era esse, né? Fazer um ritual de troca de almas no momento do meu óbito, em que a minha alma seria retirada, né, e colocada no corpo de Andréia, e a alma de Andréia seria colocada aí no meu corpo, enfim, e creio eu que seria transformada em um espírito obsessor ou escravizado, né? Ou talvez, enfim, em um próprio demônio aí, um espírito desencarnado. Outra coisa da parte espiritual são os casamentos espirituais que acontecem entre eles, que é uma sociedade. Todo esse negócio dos principais acusados com essas autoridades policiais a nível nacional, Brasil, e creio eu que já tem gente fora aí fazendo isso também, como com essas autoridades políticas, judiciais, todas essas pessoas que participam desse negócio, elas formam uma sociedade, né, uma sociedade de negócios, né, negócios ocultos, criminosos, e enfim. E aí acontece casamentos espirituais entre eles, em que a pessoa que se auto-intitula rei, inclusive gostaria aqui de deixar bem claro que ele se auto-intitula rei não só pelo fato dele ser reitor, entre aspas, de uma universidade, mas porque, segundo estudos de Andréia aí na demonologia, o espírito aí, enfim, que foi colocado dentro aí dessa pessoa, segundo ela, aí é um rei do inferno, é um demônio aí que se auto-intitula rei aí no inferno. Então é isso. Então as mulheres ficam a cargo, né, de se casar espiritualmente com Ayrton Sibben, que se auto-intitula rei, né, ele usa esse título aí de rei no oculto, mas tem relação com as práticas espirituais, que na demonologia aí, se vocês pesquisarem, se eles não tirarem todos os livros de demonologia antes, né, enfim, para que vocês não pensem nada, enfim, na demonologia aí tem uma entidade aí, tem um demônio que se auto-intitula rei, né, e aí as mulheres casam com ele, casam com Ayrton Sibben. Já os homens, obrigatoriamente, os homens têm que se casar com a rainha, né, a rainha do inferno, que é Andréia Martins Lameirão Mateus. Eu tô dando risada, enfim, mas é uma coisa que realmente acontece. Então, pesquisem aí sobre
estudo com almas, espíritos e pesquisem também sobre demonologia. Isso é, se os principais acusados não pedirem para o ministro Barroso e para o ministro Alexandre de Moraes retirarem aí todos os livros de demonologia aí das prateleiras, enfim, para que vocês não tenham acesso ao conhecimento. Enfim, é isso que acontece. As mulheres obrigatoriamente que entram para o negócio, todas elas, independente de ser autoridade política, judicial, policial ou não, obrigatoriamente tem que se casar um casamento espiritual com Ayrton Siben. Isso é feito através de um ritual. E os homens que aceitam fazer parte do negócio têm que casar com Andréa Martins Lameirão Mateus, obrigatoriamente, e Elisa Borges de Alcântara Alencar, através também de um ritual aí, feito aí através da necromancia e trabalhos espirituais aí com almas, e envolvendo também aí as práticas aí envolvendo demônios, né? Demônios aí da demonologia. Então é isso que acontece. Bom, e aí eu já falei, né, que as pessoas que entram, né, para fazer parte do negócio, achando que vão ficar milionárias e que nunca mais vão precisar trabalhar ou fazer esforço, ou que, enfim, além aí de serem parasitas aí do Estado, de viverem às custas do povo brasileiro, enfim, vão ganhar mais para que não para que fiquem aí fingindo aí que trabalham, que façam alguma coisa aí. Elas também acabam sendo marcadas, né? O que elas não sabem é isso, que elas acabam entrando para o negócio achando que estão fazendo vantagem, que vai ser um negócio vantajoso, que no final vai dar tudo bem, enfim, que acabou e pronto, enfim. Mas não é, na verdade elas acabam sendo marcadas, né, pelos principais acusados para morrer, mas são manipuladas, né, através do dinheiro, que é muita grana que elas recebem, para pensarem que nunca sofrerão nada da parte, enfim, dos principais acusados, que têm o poder de manipulação psicológica e mental, enfim, aí fora do normal, né, enfim. E creio eu que a questão não seja essa, a questão seja mesmo o dinheiro aí, o suborno que essas autoridades aí recebem, suborno aí que a pessoa não precisa trabalhar nunca mais na vida. Negócio mesmo multimilionário. Bom, eu falei aqui das práticas ocultistas aí da SS nazista. Em outros vídeos eu falei aqui do lema da SS nazista, que eles têm um lema que eles usam, né? Enfim, para que ninguém entregue ninguém, né? Que se chama Minha Honra Chama-se Lealdade. Eles usam o lema aí da SS nazista, enfim, em que eles juram aí fidelidade e lealdade, né? Enfim, para que ninguém nunca entregue ninguém. Os resultados e as informações aí, lucros dos crimes aí são repassados para as células neonazistas, que são ao mesmo tempo aí seitas ocultistas também, né? Seitas vampíricas também. A maioria delas ficam aí no Rio Grande do Sul, né? Enfim, tem um foco maior lá na região sul do Brasil. E outra questão que eu gostaria de falar aqui é que no início, eu não sei se eu falei isso aqui em outros vídeos, que um pouco antes de eu sair fugindo dessas pessoas aqui, eu descobri que havia 7 vítimas para serem levadas a óbito aí pelos 3 principais acusados, todas elas mulheres. Já haviam sido levados 6 mulheres a óbito, né? Entre elas eu falei aqui de algumas vítimas da minha família, né? Tinha sido uma, professora Isabel Auler, 2 pessoas da família e da professora Mara Alessandra Assis, de São Paulo, né? Uma pessoa aí que está dada como desaparecida. Então, a 7ª vítima selecionada por eles, né, seria eu, né? E aí, quando acontecesse, enfim, aí a minha morte, né, é que segundo Isaías seria feito um ritual final, né, de troca de almas, que fecharia aí, enfim, todos os rituais que já haviam acontecido com chave de ouro. Eu seria dada como desaparecida, mas o lugar que eu ia ser enterrada seria na UFNT. Eu já falei aí de várias partes de corpos que estão lá, mas Lula
Lula pagou alguém para ir lá, enfim, desenterrar essas ossadas de lá. Eu não sei se a Polícia Internacional está sabendo disso, mas enfim, Lula, se não tiver, o Brasil vai saber. Tá? Você mesmo sabia de tudo e você mesmo mandou ir lá, não é? Enfim, você mandou o pessoal desenterrar as ossadas de lá, não é, Lula? Para que não ficasse provado, né? Enfim. Então, havia 6 vítimas, né, selecionadas aí para serem levadas a óbito, todas elas mulheres. Eu seria a 7ª vítima, e aí faria um ritual final de troca de almas, né, que eu já falei aqui em que consistia esse ritual. Segundo André, ela ia retirar a minha alma, colocar no corpo dela e tirar dela e colocar no meu, porque segundo ela, enfim, eu sou uma pessoa superdotada, Andréia, de inteligência. Eu tenho coisas que você gostaria muito de ter e que você não consegue, nem mesmo com a inteligência artificial, não é, Andréia? Já fizeram estudos aí com vocês, com a inteligência artificial, porque é Lula que fica a cargo disso no Brasil, não é, Andréia? Então, ficou comprovado que nem com a inteligência artificial você consegue ser uma pessoa inteligente ou desenvolver algo fruto de sua própria criatividade. Você não consegue, né, Andréia? Você só consegue através das pessoas que você, enfim, escolhe aí como vítimas. No meu caso, eu. É por isso, Andréia, que você ia fazer esse ritual, que você quer fazer esse ritual, não só você, mas Ayrton Sibem também. Ele é uma pessoa completamente desprovida de inteligência. Ele só conseguiu chegar onde chegou por conta de Lula e Bolsonaro e de todas as autoridades policiais e judiciais do Brasil. Vocês três, sem Lula, sem Bolsonaro, sem a polícia brasileira e sem o judiciário, não são ninguém. Não são ninguém. Vocês só estão aonde estão por conta dessas pessoas que fazem parte de todo esse negócio com vocês. Mas se não fosse, vocês não seriam ninguém. É por isso, Andréia. E aí, já fizeram a experiência com você? Nem com inteligência artificial você consegue ter criatividade. Nem com inteligência artificial você consegue ser inteligente. Ou desenvolver inteligência, ou adquirir inteligência. Ayrton Sibem, a mesma coisa. É por isso, Andréia, eu espero a sua resposta. Com certeza sim, não é? Então, fecharia os rituais com chave de ouro, né? Eu, como a 7ª vítima aí dos 3 principais acusados, ia ser feito isso. Eu seria dado como desaparecida. Isaías tinha feito a cova lá na UFNT, aconteceria a vilipendiação e a mutilação dos meus órgãos genitais, enfim, antes de eu ser dada aí como desaparecida e meu corpo ser utilizado aí para um ritual macabro aí de necromancia, enfim, com práticas aí ocultistas da SS nazista. A mutilação dos genitais aí das vítimas é uma coisa que acontece obrigatoriamente, de preferência com as vítimas mulheres. Eles mandam mutilar, enfim, além deles vilipendiarem outras partes do corpo da vítima para fazer os rituais de necromancia, eles também fazem a retirada dos genitais das vítimas mulheres. De preferência, eles mandam retirar o ímen, e esse ímen aí é feito uma série de coisas espirituais e usando tecnológico ao mesmo tempo aí com o ímen aí dessas vítimas aí que eles levam a óbito. Foi isso que aconteceu com a minha prima. Bom, fazendo um breve resumo aqui, né, enfim, de tudo que eu falei. Isso aqui é uma coisa que eu quero deixar para que as pessoas não sejam vítimas dessas pessoas, como eu e minha família fomos, e várias outras aí foram sem saber, e que por conta aí da prática criminosa da Polícia Federal, de todas as autoridades policiais do Brasil que estão fazendo parte disso, as pessoas jamais vão saber.
Mas, enfim, eu estou dando o pontapé inicial e eu espero que as pessoas tenham acesso para que elas não venham a ser vítimas dessas pessoas. Bom, essas pessoas, pelo menos os 3 principais acusados, incluindo até as autoridades policiais que passam a se divertir com esse negócio todo, eles se alimentam de todo o mal que eles conseguem causar na vida das vítimas, eles se alimentam da dor, eles se alimentam do horror, da tragédia, da desgraça, do sofrimento, do medo, do pânico, da tristeza. Eles se alimentam de fazerem as pessoas ficarem umas contra as outras, que é a destruição da vida familiar, a destruição de todas as áreas aí da vida das vítimas, passando aí pela área familiar, profissional, social. Eles se divertem muito com toda a destruição que eles conseguem causar na vida das vítimas, né? E na família das vítimas, que não sabem que estão sendo vítimas, né, desse crime, né, que é um crime tecnológico e espiritual ao mesmo tempo. Bom, e outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, em relação à pedofilia, é que eles, enfim, recrutam aí crianças aí para terem relações sexuais com eles aí, crianças e adolescentes, né, de preferência aí virgens, não só para usar como objeto e mercadoria de barganha, né, aí de venda, enfim, para oferecer aí para essas pessoas, enfim, como, enfim, o primeiro ato sexual com crianças, né, segundo eles, gera uma substância que alimenta eles, né, que é a energia vril também, é a substância do pânico, enfim, do medo, enfim, quando é uma relação forçada, quando é o estupro, né, enfim, segundo eles, é a energia do pânico, da energia vril, acaba também gerando essa energia vril aí nesses estupros aí com essas crianças. Bom, uma última coisa que eu tinha ficado sabendo, mas eu não sei se é verdade, não sei se André ou Ayrton, ou os dois, né, enfim, tinham adotado um bebê, enfim, para que duvidassem de que tudo que eu falo aqui no meu canal, né, enfim, para que pensem que tudo que eu falo aqui é mentira, né, enfim, eu já falei, eles se adiantam, enfim, se valem do monitoramento aí da vigilância aí, para se adiantar às vítimas, enfim, jogar informação falsa aí, ou fingir alguma realidade, alguma situação, para que as pessoas acabem duvidando aí da verdade sobre eles. Então, uma das últimas informações que eu tinha ficado sabendo é que eles teriam adotado um bebê, não sei se os dois juntos, ou só André ou só Ayrton, né? Para que não descubram aí que eles, enfim, além de serem pedófilos também, né, enfim, torturam aí recém-nascidos. Porque tem a questão aí da geração ilegal e assassinato ilegal também, enfim, de fetos que são gerados propositalmente para assassinar no 2º mês de gestação. E eu já falei qual é o objetivo aqui dessa prática aqui, que é uma prática espiritual, né, enfim, que é a orientação de Andréia para as mulheres aí que entram para o negócio. Que acontece da seguinte forma: essas pessoas têm que gerar, não sei se de modo direto ou indireto, através de inseminação artificial, fetos, né? E aí é selecionada aí as pessoas que vão ficar a cargo aí de gerar esses fetos. Obrigatoriamente é exigido que os fetos sejam abortados, assassinados, né, propositalmente e intencionalmente no 2º mês de gestação. E aí o médico que fica a cargo disso, que eu já falei aqui quem é o médico do São Lucas, Dr. Antônio Amâncio Lemos, né? Enfim, que faz parte aí desse negócio maldito. Aí o feto é retirado aí por ele, todo o procedimento era, não sei se ainda é feito por ele. E aí o feto é utilizado em um ritual de riqueza e poder. Para todas as pessoas aí que fazem parte do negócio, ter acesso aí a esses fetos e a participação aí nesses rituais em que o feto é ingerido, as partes do feto é comida, enfim, creio eu que o sangue desses fetos também são bebidos aí por essas pessoas, porque tem toda uma questão aí de sangue, que eu já falei, que fazem parte também de uma seita vampírica, que, enfim,
é quase a mesma coisa dessas seitas aí ocultistas aí neonazistas, né, seitas vampíricas aí do Rio Grande do Sul, né, em que a ingestão de sangue é obrigatória aí para eles terem sucesso aí no negócio deles. Bom, então é isso. E aí acabam participando desses rituais políticos, né, a polícia brasileira aí de um modo geral, na figura de seu órgão maior. Todas as que entraram em contato com o meu caso fazem parte disso, os judiciários aí, pessoas do judiciário que eles, enfim, acabam fazendo pedidos aí para eles através das duas autoridades máximas, participam também, né, enfim, tudo se trata de um negócio só. Né, então, enfim, outra coisa que eu gostaria de falar, né, é que os planos aí dessas pessoas, dos 3 principais acusados, com pelo menos Lula e Bolsonaro, o plano deles é a nível nacional e quem sabe global, né, causar o caos, morte, destruição e terminar tudo que Hitler, né, não conseguiu terminar aqui, enfim, no mundo quando ele esteve encarnado aqui na Terra. Então, os planos deles aí são esses, né? Bolsonaro quer voltar para o poder através desse negócio maldito aí, da venda aí de mulheres, crianças e adolescentes aí, a venda de imagens aí, para o mundo todo aí, para que pessoas, inclusive, tenham acesso aí aos dispositivos que eles implantam aí. Enfim, eu vou explicar isso numa questão, enfim, separada aqui dessa questão dos principais acusados, mas que se trata de uma coisa só, né? Cada um dos dois tem uma agenda maldita junto com essas pessoas. A de Bolsonaro para voltar para o poder, né, é vendendo aí a imagem, né, de crianças, adolescentes e mulheres adultas aí para pessoas estranhas, desconhecidas aí do mundo inteiro, mediante acordo aí com os 3 principais acusados e com a autoridade policial do Brasil. Envolve suborno, acordo é feito e voto é pedido em troca. O que a autoridade policial tem que fazer? Votar na família Bolsonaro para que eles voltem aí para o poder nas próximas eleições. Ou votar nos seus candidatos, porque estamos aí em época de eleição. Então é isso que acontece. Já Lula quer continuar só lucrando mesmo através aí dos roubos e das mortes, né? O que não quer dizer que Bolsonaro não lucra com tudo isso. Lucra os dois, lucra todo mundo. Enfim. Bom, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo. Eu vou ver se eu acho aqui alguns links aqui de alguns livros aqui e vou linkar também o vídeo de Daniel Mastral, se os principais acusados já não tiverem removido, né, enfim. Eu vou linkar o vídeo dele, do Daniel Mastral, em que ele fala da questão tecnológica e espiritual ao mesmo tempo. E é isso. Bom, nesse vídeo eu falei do perfil mental, psicológico e social dos principais acusados. Eu falei do perfil social e comportamental deles, falei do modus operandi para cometer seus crimes, falei do modus operandi que eles usam contra a vida aí das vítimas, contra todas as áreas aí da vida das vítimas. Falei também o que eles fazem aí com a família das vítimas, né? Falei da parte espiritual que eles usam contra as vítimas. E no final eu fiz um breve resumo aqui de tudo que eu falei. Só lembrando que essa minha análise, essa minha exposição aqui não é uma análise, enfim, não é uma análise pelo viés da psiquiatria, da psicologia e muito menos um viés aí, quando eu uso alguns termos aí da área do direito, não é uma análise pelo viés da área do direito. Enfim, apesar de eu estar eu mesma fazendo aqui a minha defesa contra essa pessoa, contra essas pessoas, mas não se trata de uma análise, como que eu posso dizer, de uma análise de um profissional, e sim é uma análise, enfim, de uma vítima aí que está, enfim,
tentando fazer com que essas pessoas parem a todo custo. Mas enquanto Lula e Bolsonaro estiverem aí no poder, enfim, a polícia aí estiver envolvida nisso tudo, toda a polícia brasileira, dificilmente essas pessoas vão parar com suas práticas criminosas. Bom, é isso que eu tenho para falar. Vai sair mais 2 ou 3 vídeos em que eu vou falar da parte tecnológica, que eu fiz mais descobertas aqui. Enfim, eu vou fazer algumas denúncias aqui também de coisas que continuam acontecendo aqui comigo. Enfim, das ameaças, enfim, da polícia brasileira em relação a mim, de algumas autoridades, pessoas aí da área policial que estavam aí cometendo terrorismo contra mim, que eu nem sabia. E aí eu acabei fazendo descobertas aí que tem a ver com o método tecnológico aí que eles se utilizam dele. Então é isso que eu tenho para falar. Tenham todos uma ótima noite. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Tenham todos uma boa noite. Aguardem os próximos vídeos, se esse vídeo não for derrubado ou o canal não for derrubado. Enfim, obrigado a todos pela atenção. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil.